Você sabia que a superproteção, ela pode estar disfarçando uma grande rejeição? A superproteção, ela é danada, gente. Ela tem várias facetas. No meu feed, na segunda-feira passada, deixei algumas dicas importantes para vocês. Se você não assistiu, corra lá, porque dentro dessa série, aquele videozinho, ele é fundamental para você assumir um pouquinho se você protege ou super protege o seu filho. É muito interessante porque a gente associa a rejeição com agressividade, com hostilidade, com perfeccionismo e a gente esquece de associá-la à superproteção. Uma mãe que rejeita o filho sempre desqualifica as suas habilidades para que de alguma maneira ele possa vir a depender dela. Se de repente ele não serve para nada, serve para que ela o super proteja. Você já havia pensado nisso? Esse processo de desqualificação da criança, ele pode atingir 4 aspectos fundamentais do desenvolvimento da criança. Na quarta-feira eu deixei no meu feed também essa dica desse livrinho que chama Conheça-te a Ti Mesmo, muito utilizado por terapeutas infantis e por pais também que de alguma maneira aderem ao processo terapêutico, para mostrar que é fundamental que a criança confie nos próprios pensamentos, nos próprios sentimentos, nas próprias sensações físicas e que ele também se responsabilize pelo seu comportamento. Por exemplo, tem crianças que de alguma maneira falam assim: mamãe, eu vi você chorando. E a mãe realmente estava chorando. A mãe, para super proteger o filho, fala: não, mamãe não estava chorando, mamãe estava com um cisquinho no olho, algumas lágrimas de alguma maneira desceram. Então a criança começa a duvidar das próprias sensações físicas. Será então que aquilo que eu vejo não existe? Muitas vezes a criança escuta papai e mamãe brigando e de repente falando em separação. Aí a criança chega para os pais e fala: olha, eu ouvi vocês dizendo que vocês iam se separar. Que isso? Imagina, você ouviu errado. Então a criança começa a rejeitar e a duvidar da própria escuta. Muitas vezes a criança começa a duvidar dos próprios sentimentos. A criança está triste, chega para a mãe e fala: mamãe, eu estou triste. Para super protegê-lo e evitar essa sensação, a mãe desqualifica a sensação dizendo: você não está triste, você não está triste. Então, nesse momento, a criança começa a duvidar também dos próprios sentimentos. A criança fala: mamãe, eu estudei. A mãe diz: olha, eu não vi, então acredito que você não tem estudado. Então, para proteger o seu filho, muitas vezes você vai desqualificando a própria existência, achando que está super protegendo o seu filho. Esta é a forma do seu filho ficar dependente de você. E de alguma maneira você ganhar tempo, isso na sua fantasia, de se responsabilizar e minimizar a culpa da própria rejeição. Embora você não saiba que você continua rejeitando o seu filho de uma maneira mais disfarçada. Mas disfarçada para quem? Para você, porque ele continua percebendo. Para exemplificar todo esse processo onde os pais querem pensar pela criança, enxergar pela criança, sentir pela criança, fazer pela criança, tirando dela a oportunidade de viver de maneira independente, me lembrei de uma história muito interessante que aconteceu numa floresta. Acompanhem comigo. Era uma vez um macaco que vivia, claro, que pulando de galho em galho. Um dia ele viu que tinha um laguinho naquela floresta e resolveu se aproximar do lago. Chegou lá e sentiu a água muito gelada. De repente olhou para o lado esquerdo e viu um lindo peixinho. O que o macaco começou a processar dentro dele mesmo?
O macaco era super protetor. O que ele pensou? Ele pensou pelo peixinho. Ele pensou, eu acho que o peixinho está querendo a minha ajuda. Em seguida, ele sentiu a sensação física pelo peixinho e começou a sentir muito frio. Em seguida, desenvolveu um sentimento de compaixão. Projetou o sentimento de compaixão no peixinho e pensou que o peixinho estivesse necessitando imediatamente da sua ajuda. Olha o que esse macaco super protetor fez. Ele viu, ele pensou, ele sentiu e ele agiu acreditando que ele estava fazendo a melhor coisa pelo peixinho. O que ele fez? Claro, foi lá e tirou o peixinho daquela água gelada, jurando que estava fazendo o seu melhor. Não satisfeito, pegou o peixinho e levou para a própria casa e o colocou numa lareira, porque ele estava achando que o peixinho estivesse sentindo frio. Foi dormir tranquilo com a boa ação que havia feito. No dia seguinte, claro, o peixinho estava morto. E o macaco chorou, chorou, chorou. Mas vocês não entendem por que ele chorou tanto. Ele ficou com muito sentimento de culpa. Agora eu quero perguntar para vocês, por que vocês acham que o macaco se sentiu culpado? Vocês não vão acreditar. O macaco se sentiu culpado porque ele achou que ele deveria ter tirado o peixinho muito tempo antes. A culpa dele foi de não ter ajudado o peixinho antes. Gente, o peixinho morreu e o macaco não percebeu que o grande erro dele foi que na sua fantasia, o que era super proteção para o peixinho, na verdade era a destruição da própria vida do peixinho. Até que ponto, gente, pais super protetores não fazem isso? Pensam, sentem, agem como se o filho fosse uma continuidade deles. Foi isso que o macaco percebeu. Ele nem percebeu que o mundo em que habitavam era absolutamente diferente. Um era terrestre, o outro é aquático. Muitas vezes nossos filhos habitam em mundos diferentes e nós queremos transformá-los nas nossas extensões. Se a gente agir dessa forma, em nome da superproteção, estamos rejeitando o processo de desenvolvimento dos nossos filhos. Acreditem. Além das dicas, então, que eu deixei no meu feed de segunda-feira, vou deixar outras aqui para que vocês complementem um pouquinho o conhecimento de vocês. Primeira, você é o tipo de pai, de mãe que constantemente tem medo de que alguma coisa esteja acontecendo com seu filho. Se você, imagine que ele seja o peixinho, está percebendo movimentos diferentes dos seus, você consegue deixá-los correr risco e escutar o pedido de ajuda, ou vocês se antecipam para fazer por ele aquilo que ele poderia fazer por si próprio? Segunda dica, você trata seu filho de uma maneira que não corresponde à sua idade cronológica, né? De repente você tá aí com uma criança de 6, 7 anos e fica bebezinho, amorzinho, nenenzinho da mamãe. Você o trata desqualificando também o seu desenvolvimento motor, cognitivo, social. Tem mães que dão banho nas crianças de 6 anos todos os dias, dizendo que precisam faxinar. Tem crianças de 6 anos que a mamãe ainda limpa o bumbum. Então você está impedindo o crescimento do seu filho. Em nome da superproteção, você está rejeitando o processo de desenvolvimento do seu filho. Uma terceira dica, você precisa verificar se você tem um medo excessivo que o seu filho se machuque.
Tem crianças que desde pequenininhos os pais